esqueci-me de fazer isso. Está bem. E coloca depois, já está aqui. Eles fecharam. Coloca quando tu perceberes. Que a Ou coisa então tá. fica com isso na mão e vai descer. Está bem, está bem. Possível. Sentarmos em sítios pouco habituais. E podemos ajustar o espaço também. Já estamos todos? Temos que abrir a porta. Espera aí, eu vou Espera. ainda tenho que me posicionar também. Rita, entra. Tu podes entrar. Eu pensava que era outra A pessoa. ideia é sentar-te em sítios pouco habituais. E de organizar o espaço. Se quiseres pôr as mesas no teto, podes fazer. Se conseguires. Ai, cuidado. Chega só essa pé. É que essas mesas são mais vezes. Pode. Força. Sabe?
participativo, impermanente, regenerar, fundação, ócio, ócio, conversa, revolução, know-how, know-how, instantes quaisquer, é para nada, espaços quaisquer, nadas prolíficos, ferramentas, imaginar em conjunto, todos temos de acreditar, scalai, scalai, plano território, uma boa conversa, typographical time zones, lecture on nothing, coro, ce que je ne le suis pas seul, nada tudo, relações, curvados pelo hábito, movimento constante, manual do leitor, advertência ao autor, estilhaçamos, espezinhamos, schools make friends, amigos, livro, fazer sem saber, fazer nada, despropósito, grito, gargalhada, faz de conta, make and tell, this, bananas.
Então. A caneta. O que nós vimos foi e esta palavra é importante. Eu já voltei a ela. Vou deixá-la ali. A improvisação é importante porque faz parte do território da escola provisória para nada. Antes de falar da escola, aliás, eu não vou falar da escola. Eu não estava no início das vossas aulas e, portanto, não sei, mas vi no programa que tinham abordado este livro How to Do Things with Words e foi um título que foi bastante importante para mim, porque é um título que expande e é um título que ao longo desta minha investigação foi dialogando com tudo o que me passava pela cabeça. Portanto, a escola é o meu objeto de estudo do doutoramento. Eu ainda não tenho uma pergunta ou uma porta de entrada, mas sei que vai ser o objeto de estudo do meu doutoramento. E acontece uma coisa um bocadinho difícil e achei que era sobre isso que queria falar. Que é muito difícil falar sobre a escola. É mesmo muito difícil falar sobre a escola. Falar sobre a escola deixa-me sempre uma sensação de estar aquém, ou de ser incompetente, ou de estar a trair a própria escola, ou de entrar em mega explicações do que é que a escola é, e portanto isto é um problema. E é este o problema que eu vou abordar hoje aqui convosco. Porquê? Porque a escola é um acontecimento. A escola acontece. E o meu doutoramento e se calhar o doutoramento de mais alguns de vocês, é teórico e prático. Teórico-prático.
teórico ou prático, não, teórico ou prático. E portanto há um dizer, um fazer, que é a escola, que se faz, que acontece, e há um dizer, a escola. E esse dizer é o problema. E eu vou ter que fazer uma tese. E nesse sentido há dois objetos, não é? Há um objeto artístico e há um objeto tese. E o que eu gostava é que, e nós já abordámos isto quando na aula da Marina, o que eu gostava é que eles tivessem ambos uma autonomia e que não fossem referenciais de forma fechada ou que não fossem descritivos, ou que a tese não fosse descritiva e que houvesse uma autonomia. E nesse sentido, eu vou dizer o que é, ou pelo menos uma possível definição de tese, pois aqui está num rascunho, mas pronto. Vem do grego tesis, que significa posição, afirmação e deriva do verbo colocar, estabelecer, colocar em posição. No contexto filosófico, e retórico da Grécia Antiga, uma tese era uma afirmação ou ideia que alguém propunha para discussão ou debate. No âmbito académico, a tese ganhou um sentido mais formal, representando um trabalho de pesquisa que contribui para o conhecimento numa determinada área. Pronto. E para adressar este problema da descrição ou de um fazer, do fazer e do dizer, e se calhar um dizer que é descritivo, eu tenho dois textos, um deles eu enviei-vos, que é o texto Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics, do J.S. Bell, que foi uma palestra que ele deu em 1984. E tenho outro texto que é um texto que nos deram na aula de corpo do Derrida, que se chama Uma certa possibilidade impossível de dizer o acontecimento. Eu vou ler a introdução não, vou começar por este, desculpem. Vou começar por este. Então, este é um texto, eu não sei se conseguiram ler, conseguiram? Este é um texto, é um pequeno artigo dentro de um livro e enfim, é física quântica, mecânica quântica, é bastante complexa, mas neste texto consegui tirar assim algumas coisas que me interessavam. A primeira coisa que eu tirei foi, e que é uma palavra e que vem de um livro do Kostler, que se chama The Sleepwalkers, e é em relação eu não sei, não li o livro, mas é em relação ao Copérnico e ao Kepler e ao Galilei como três cientistas em busca do conhecimento que entram na noite e que entram no desconhecido. E esta palavra sleepwalker é uma palavra que eu gosto e que vou usar daqui a bocadinho. Depois, só para não me perder, que isto é difícil, é muita coisa, espero conseguir chegar ao fim. Bom, portanto, este texto fala sobre a impossibilidade de descrever a totalidade da realidade através da linguagem matemática. Através da linguagem, neste caso específico, é a linguagem matemática e uma linguagem clássica. Ele fala em duas coisas, fala em sistema e fala em aparato. O sistema
só para explicar assim por alto, o sistema é aquilo que se pretende observar e o aparato é o aparelho de medição daquilo que se vai observar. Portanto, pode ser um acelerador de partículas ou pode ser uma câmara de nuvens, que eu gosto imenso deste nome, que já está um bocado desatualizado, mas foi super importante para medir partículas subatómicas e para poder fazer uma medição do raio cósmico. Mas pronto, ele fala do sistema e do aparato, são estas duas coisas que vos disse, e quando observamos o aparato observa, porque ele até diz no texto que nós podemos estar indiferentes, o aparato observa. Quando o aparato observa o evento quântico, o que acontece ali é invisível, é indizível, e a única coisa que nós conseguimos medir é o resultado, são as consequências daquele evento. Mas daquele evento não é possível dizer nada. E depois isto põe em causa a própria teoria da relatividade, porque a teoria da relatividade implica que uma coisa seja a causa de outra e seja determinística, e aqui estamos perante uma coisa um bocadinho esquisita. E ele diz assim: the physicists who first came upon such phenomena found them so bizarre that they despaired of describing them in terms of ordinary concepts like space and time, position and velocity. The founding fathers of quantum theory decided even that no concepts could possibly be found which could permit direct description of the quantum world. So the theory which they established aimed only to describe systematically the response of the apparatus. Portanto, desculpem, eu estou um bocadinho nervosa. Vou só beber água. Portanto, aqui esta impossibilidade de descrever ou esta impossibilidade de dizer o acontecimento quântico põe em causa as concepções do tempo, do espaço, da posição e da velocidade. Põe em causa a teoria da relatividade. E depois ele diz uma coisa que pronto, tem a sua comicidade. It is as if our friends could not find words to tell us about the very strange places where they went on holiday. É como se eles fossem para algum lado, nós não sabemos e só vemos quando eles voltam mais queimados, mais gordos, ok. E portanto, este texto põe em causa a descrição referencial e a formulação exata proposta por uma visão determinística da realidade. A física quântica propõe uma descrição probabilística, isto não está no texto, mas em vez de uma descrição referencial, propõe uma descrição probabilística, baseada num princípio de incerteza, que também acho muito bonito, prevendo apenas a possibilidade de um evento ocorrer. Eu gostava só de ler o que é o princípio de incerteza. Então, este princípio estabelece limites fundamentais à precisão com que certas duplas de propriedades físicas complementares, como posição e momento,
Momento é a quantidade de movimento. Podem ser medidas ou conhecidas simultaneamente. O que é o princípio da incerteza? Já devia ter escrito mais palavras, mas esqueci. Então, isto é a incerteza na posição de uma partícula. Isto é a incerteza no momento, portanto, na quantidade de movimento. Isto é a constante reduzida de Planck, que eu não sei o que é. Isto significa que quanto mais precisamente medimos a posição X, maior será a incerteza no momento P e vice-versa. Então, só para não me perder. Ok, eu podia estar a ler outras coisas, se calhar leio só isto que me parece bonito, que é, pondo em causa a teoria da relatividade, ele não exclui a teoria da relatividade, ou seja, ambas, há aqui qualquer coisa, há peças que faltam, mas uma não exclui a outra. E aqui esta frasezinha diz isso mesmo. It is not essential to introduce a vague division of the world of this kind. This was indicated already by de Broglie in 1926 when he answered the conundrum, o problema, wave or particle, by wave and particle. The apparently essential conflict between any sharp formulation, uma formulação exata, ou sharp é acutilante, and fundamental relativity. That is to say, we have an apparent incompatibility at the deepest level between the two fundamental pillars of contemporary theory. Apparent. Ok, então, passando aqui ao texto de Derrida. Vocês abordaram este texto na aula? Não. Agora é que vou ler a introdução. Texto pronunciado por Jacques Derrida durante o seminário Dire l'événement, est-ce possible? Em 1º de abril de 1997, no Centro Canadense de Arquitetura, reunido hoje no livro homónimo, que reproduz 3 textos, 2 comentados por Derrida, aqui, de Sossana e de Nuss, e esse que agora se apresenta, este. Isto é português do Brasil. Nesse texto, Derrida discute os principais temas do seu pensamento, julgando com a relação entre acontecimento e dizer, possibilidade e impossibilidade, perdão e dom, hospitalidade. Enquanto pensamento do impossível, a desconstrução acaba por tornar-se uma afirmação performativa. Palavras-chave: acontecimento, dizer, dom, perdão, hospitalidade.
Perdão. Ele começa por. Portanto, há esta pergunta: dire l'événement, est-ce possible? E ele começa neste texto por analisar palavra a palavra desta frase. Eu não vou passar por tudo isso porque eu tenho que afunilar, mas e ir para o território que me interessa falar, mas aconselho a lerem tudo porque é mesmo muito bonito. E vou só aqui fazer um pequeno à parte, porque eu acho que isto tem tudo a ver com a escola. Ele, a dada altura, diz: aqui trata-se simplesmente de um pretexto. Porque ele está sempre a falar, está sempre a dizer que está a improvisar. Também é importante. Aqui trata-se simplesmente de um pretexto para falar conjuntamente. Talvez falar para nada dizer. Falar, dirigir-se ao outro lá onde o que se diz conta menos que o facto que se fala ao outro. E a escola é um pretexto. A escola é um pretexto para falar ao outro, talvez sem nada dizer. E há uma frase que nós no livro e não fomos nós que dissemos, mas está no livro, ali, no livro, que é: nada é suficiente, e que pode ser lida, nada é suficiente, como pode ser lida, nada é suficiente. E ele começa por dizer que o acontecimento tem que ser uma surpresa, que não é antecipável, que não pode ser programado, e por isso também está sempre a dizer que está a improvisar. E depois chega a um momento em que nos vai falar de duas formas de falarmos sobre o acontecimento, ou de dizermos o acontecimento. E ele diz que há pelo menos duas maneiras. Há ao menos duas maneiras de terminar o dizer quanto ao acontecimento. Ao menos duas. Enunciar, se referir a, nomear, descrever, dar a saber, informar. De facto, a primeira modalidade ou determinação do dizer é um dizer de saber. Dizer o que é. Dizer o acontecimento é também dizer o que chega e tenta dizer o que é presentemente e se passa presentemente. Logo, dizer o que é, o que vem, o que chega, o que se passa. É um dizer que é próximo do saber e da informação, do enunciado que diz alguma coisa de alguma coisa. E depois há um dizer que faz, dizendo, um dizer que faz, que opera, que nós falámos muito nestas aulas, um dizer performativo. Ele volta outra vez ao primeiro. Ele diz que se chama constativo. Portanto, há uma fala que se chama constativa, que é teórica, e esta palavra teórica é bastante importante, que consiste em dizer o que é, a descrever ou a constatar o que é, e há uma fala que se chama performativa e que faz falando. Pronto. Depois ele vai dizer, vai falar sobre um problema desta fala constativa. E este problema é o problema da perda da singularidade do acontecimento. Vou passar a ler. Parece que esse dizer o acontecimento como enunciado de saber ou de informação, dizer cognitivo, de certo modo, de descrição, esse dizer do acontecimento é de uma forma sempre problemática, porque em razão da sua estrutura de dizer, o dizer vem após o acontecimento. De outro lado,
por causa do facto que, como dizer e, portanto, estrutura da linguagem, ele está condenado a uma certa generalidade, uma certa iterabilidade. Esta palavra eu não sabia o que era e é super importante, mas também já lá vou. Uma certa repetitividade, carece sempre da singularidade do acontecimento. Um dos traços do acontecimento não é somente que ele venha como o que é imprevisível, o que vem decifrar o curso ordinário da história, mas é também que ele é absolutamente singular. Ora, o dizer do acontecimento, o dizer de saber quanto ao acontecimento, carece de certa forma a priori, desde a partida, a singularidade do acontecimento, pelo simples facto que ele vem depois e perde a singularidade numa generalidade. Acho que foi claro, não sei, foi. Sim. Portanto, esta perda de singularidade, para mim, também é onde, e há bocado disse para ficarem com a palavra teórica, que é onde também me parece que a teoria se cria, nesta generalidade. Porque uma teoria tem que caber em várias coisas, não é? Não é singular. E pronto, depois ele entretanto entra numa coisa que é falar sobre a informação, as notícias, a televisão, e o problema que isso é. E então, porque não é só que as notícias dizem depois do acontecimento. Acontece uma guerra e nós vimos depois. Mas as notícias também dizem, também hoje, e isto foi em 97, já em 97 as notícias dizem um momento, não é? Mostram-nos as coisas que estão a acontecer em direto. Mas apesar de tudo, ele diz o seguinte: sabe-se que a técnica do dizer e do mostrar intervém e interpreta, seleciona, filtra e consequentemente faz o acontecimento. Técnicas extremamente sofisticadas de captura, de projeção e de filtragem da imagem permitem, em um segundo, enquadrar, selecionar, interpretar e fazer com que nos é mostrado ao vivo seja já não um dizer ou um mostrar do acontecimento, mas uma produção do acontecimento. Portanto, é um acontecimento só pelo simples facto que há um modo de captura, não é? Há um enquadramento, há uma interferência. E esta frase é incrível. Uma interpretação faz o que ela diz. Enquanto ela pretende simplesmente enunciar, mostrar, ensinar, estas palavras, se nós as juntarmos com a palavra escola, se calhar tem aqui um sentido e, enfim, irradia vários sentidos. Um deles é a dificuldade de falar sobre, a recusa de falar sobre ou a recusa de explicar. Portanto, uma interpretação faz o que ela diz, enquanto ela pretende simplesmente enunciar, mostrar e ensinar, de facto ela produz. Ela é já de uma certa maneira performativa. E aqui, um fazer o acontecimento substitui-se clandestinamente por um acontecimento. Acho isto também. Há uma manipulação, não é? O clandestino. A palavra clandestinamente. Ok. Só para não me perder, desculpem. Em relação a estes modos de captura,
eu escrevi uma pequena coisinha, se calhar leio. A descrição referencial é uma captura. A interpretação, uma interpretação é uma interpretação. A descrição referencial é uma captura, uma interpretação. A captura encerra e transforma a coisa, dá-lhe uma forma. A escola faz a tentativa de não ter forma. É informal. Acontece em encontros, criação, cocriação, improvisação, programação, maratonas, happenings. Há uma coisa que nós fazemos que se chama festivala, nada tudo. Enfim, é informal. E como é que se enquadra uma coisa que não tem forma, que é provisória, que é instável? É a questão. Ok, então. E agora ele vai falar sobre a fala performativa. Já falou sobre os problemas da fala constativa, do dizer constativo, vai falar sobre o dizer performativo. E este parágrafo é apaixonante. Alguém quer ler? Pode ir até ali. Está amarelo. Cada vez que o dizer, o acontecimento, transborda essa dimensão de informação, de saber, de cognição, esse dizer, o acontecimento, se engaja na noite. Vocês falaram muito de que não pertence mais à ordem. Desculpem. Vocês falaram muito da noite. Na noite do não saber. De algo que não é simplesmente ignorância, mas de uma ordem que não pertence mais à ordem do saber. Não saber que não é uma deficiência, que não é simplesmente obscurantismo, ignorância, não ciência. É simplesmente algo que é heterogéneo ao saber. Um dizer, o acontecimento, um dizer que faz o acontecimento para além do saber. Portanto, temos aqui um não saber dizer, um não conseguir ler, talvez, um dizer de não saber, não é um dizer de saber, é um dizer de não saber. Um não como. Não está explícito aqui, mas está aqui. Um não dizer como. Está também aqui a improvisação, está também aqui o sleepwalker, e esta palavra para mim, eu gosto dela porque é uma palavra que tem uma dificuldade, não é? Tem o sleep e tem o walk, e são coisas aparentemente incompatíveis,
ou que geram esta dificuldade e que geram este território desconhecido. E depois eu aqui acrescento também uma outra palavra, e que se calhar o David pode falar sobre ela, que é uma hipó. Eu vou escrever assim, não vou tirar o acento. Tese. Uma hipótese, uma hipótese. Que se calhar, não sei, podes dizer qual é a origem da palavra hipótese? Não. Ok, então, daqui, eu não consegui tirar a definição, mas não tive tempo. Então, hipó é abaixo de, acho eu, ou antes de, e tese, já disse há pouco o que é, e portanto eu gosto desta palavra hipótese, e talvez seja aí que eu gostaria de me colocar, num dizer probabilístico, num dizer de não saber, num dizer não saber o que dizer, num não dizer como, e numa hipótese. Qualquer coisa que está abaixo de tese e que é absolutamente provisório. Eu podia acabar aqui, mas eu acho que, não sei, tenho tempo? Pedro. Tenho Sim, tempo? sim. Ok. Então, vou só continuar mais um bocadinho. Não sei se a atenção ainda está. Está? Posso continuar? Sim. Ok. Então, ele, entretanto, agora, depois disto, vai falar do possível e do impossível, porque o título, acho que este título é póstumo, o título do seminário é Dire l'événement est possible, e agora o título do texto é Uma certa possibilidade impossível de dizer o acontecimento. Ele vai se centrar nesta palavra do possível e depois vai falar no possível e impossível. E vai dar vários exemplos, e um dos exemplos é o dom, o presente. E o dom, se nós olharmos para o dom como à luz da palavra escola, ter um dom, receber um dar, transmitir, qualquer coisa que se dá, não é? E ele diz o seguinte, então o dom, se o há, não, esperem que já me estou a enganar. Ok, desculpem, já tenho aqui uma confusão. 238. Ok. O dom deveria ser um acontecimento. Ele deve chegar como uma surpresa vinda de outro ou vinda ao outro. Ele deve transbordar o círculo económico da troca. E isto também é importante, o círculo económico da troca. Para que um acontecimento de dom seja possível, é preciso de certa forma que ele se anuncie como impossível. Porquê? Se eu dou ao outro em agradecimento, em troca, o dom não tem lugar. Se eu agradeço, eu já me estou a dar. Se do outro lado eu espero do outro que ele me agradeça, que ele reconheça o meu dom e que de uma maneira ou de outra, simbolicamente ou materialmente ou fisicamente, ele me restitua em troca algo, não há dom, não mais. O agradecimento anula o dom. Então, o dom, se o há, se ele é possível, deve aparecer como impossível e dar, por conseguinte, a fazer o impossível. O acontecimento do dom não pode ser dito desde que se o diz, se o destrói. Dito de outro modo, a medida da possibilidade do acontecimento é dada por sua impossibilidade. O dom é impossível e ele não pode ser possível senão como impossível. Não há acontecimento mais acontecimental que um dom que rompe a troca, o curso da história, o círculo da economia.
Não há possibilidade de dom que não se apresente como não se apresentando. É o próprio impossível. E aqui surge uma outra frase que está naquele livro. Que diz: não tenho nada para ensinar. Ou seja, rompe com o círculo da economia. Estamos a aproximar do fim. Portanto, o acontecimento é fazer o impossível. Isso quer dizer que é preciso fazer o impossível. O acontecimento, se o há, consiste em fazer o impossível. Mas quando alguém faz o impossível, se alguém faz o impossível, ninguém, a começar pelo autor dessa ação, pode estar na medida de ajustar um dizer teórico, assegurado de si mesmo a esse acontecimento e dizer: isso teve lugar, ou o perdão teve lugar, ou perdoei, porque ele também fala do perdão, fala do dom, isto são tudo exemplos que ele dá. Uma frase tal como eu perdoo ou eu perdoei é absurda, é obscena. Eu também podia pegar nestas duas palavras, isto tem a ver com o território daquele livro e da escola e de tudo isto e são frases impossíveis. Eu posso sempre as dizer, mas quando eu as digo, eu traio mesmo o que eu gostaria de dizer. E aqui temos a traição, não é? Quando eu no início dizia que para mim é muito difícil falar sobre a escola, que há uma espécie de sensação de traição quando me lanço nessa tentativa, de facto há uma impossibilidade e há uma traição. Espera que eu já perdi aqui são frases impossíveis. Eu posso sempre as dizer, mas quando eu as digo, eu traio mesmo o que eu gostaria de dizer. Exatamente. Essa sensação de traição é-me dada por aquilo que digo e por aquilo que de repente ouço dizer-me e não era aquilo que eu gostava de dizer. Não digo nada. Está aqui escrito. Não deveria nunca poder dizer eu dou ou eu perdoo. Logo, o dom ou o perdão, se os há, devem-se anunciar como impossíveis e devem desafiar todos os dizeres teóricos, cognitivos, todos os julgamentos do tipo isto é aquilo, julgamento do tipo o perdão é, eu sou perdoador, o dom é dado. Pronto, e depois ele passa para o tema da invenção, que também é o tema da criação, é o tema da arte, e ele diz: a invenção é um acontecimento, aliás as próprias palavras o indicam. Trata-se de encontrar, de fazer vir, de fazer advir o que não estava ainda aqui. A invenção, se ela é possível, não é uma invenção. E eu digo, a escola, se ela é possível, não é uma escola. Isso quer dizer que o acontecimento, enquanto surpresa absoluta, deve cair no meu colo. Eu acho isto lindo, porque ele fala do acontecimento como uma coisa que cai, enquanto que a espera é horizontal. Está uma luz tão linda. Enquanto a espera é horizontal e nós vemos quem vem,
um acontecimento que nós não vemos, porque vem de cima, não apanha-nos totalmente de surpresa. E ele diz: eu dizia agora mesmo que o dizer do acontecimento supunha uma forma de inevitável neutralização do acontecimento pela iterabilidade. Aqui ele retoma esta questão da iterabilidade. A iterabilidade, o que é? Aquilo que difere, que é intrinsecamente diferente na repetição. Quando se repete, quando eu, por exemplo, digo bom dia, e digo bom dia e disse agora bom dia, mas quando digo bom dia, são coisas completamente distintas, apesar de haver uma repetição do bom dia. Pronto. E depois a Judith Butler, eu não sei se também falaste disto em relação à Judith Butler, não? Ok. É possível. Porque a Judith Butler pega nesta palavra, neste conceito da iterabilidade para falar sobre a identidade de género e para dizer como é que a identidade de género não é uma coisa fixa, é uma coisa em construção. Porque cada vez que se repete uma norma, uma prática social, há possibilidade de transformação. E pegando na iterabilidade, já não tenho espaço e já não tenho visibilidade, não é? Já estamos no domínio do invisível. Mas pegando na iterabilidade, e se pegarmos no título Escola Provisória para Nada, há uma ideia de escola que se repete. Eu repito uma ideia de escola, mas se nós pensarmos em escola, se calhar uma série de palavras surgem, como, não sei se querem dizer, que palavras é que surgem quando pensamos numa escola? Encontro. Alunos, ensino, troca, sei lá, edifício, estabilidade, ou especialização, ou uma ideia de futuro. Não sei, querem dizer mais coisas? Autonomia. Hã? Autonomia. Autonomia. Previsibilidade. E quando eu repito esta ideia de escola, e não sou só eu, porque eu faço este objeto com o Marco Ballesteros. Quando nós falamos e repetimos esta ideia de escola, e lhe pomos estas palavras, provisória e para nada, estamos, de certa forma, são quase contraditórias com uma ideia de escola, não é? Ou remetem para um presente e retiram essa ideia de futuro, de preparação ou de especialização para e metem-na num presente e numa não utilidade também, não é? Para nada também retira essa ideia de futuro, se não é para alguma coisa que vem, também retira essa ideia. E por isso, nessa iterabilidade, nessa repetição da ideia de escola, acho que há uma transformação. Ou a possibilidade de uma expansão, ou não sei. Há aqui qualquer coisa que irradia e que é probabilística, talvez, e performativa. Eu acho que... não. Quero só dizer uma última coisa. Uma penúltima coisa. Desculpem. Uma penúltima coisa que é um momento, e é uma palavra bastante bonita, que é a palavra talvez.
E ele diz, isto já é numa fase em que ele está a responder a perguntas, e ele diz, o que eu disse do possível e impossível é o talvez. O dom, se o há, talvez, se o há, não se pode falar dele. Não se deve estar certo dele. O perdão, talvez. O acontecimento, talvez. Dito de outro modo, essa categoria do talvez entre possível e impossível pertence à mesma configuração que aquela do sintoma ou do segredo. Foram outras coisas que ele falou. O que é difícil é ajustar um discurso consequente, teórico, a essas modalidades que parecem ser tanto quanto desafios ao saber, ao saber e à teoria. O sintoma, o talvez, o possível e impossível, o único como substituível, a singularidade como repetível, tudo isso parece com contradições não dialetizáveis. A dificuldade é ajustar um discurso que não seja simplesmente impressionista ou sem rigor a estruturas que são tão desafiantes para a lógica clássica. E acho que vou ficar por obrigada. Não quer o texto?